Bom dia, terceiro ano C. Hoje eu vou falar sobre a atividade do dia que está no caderno Juntos pelo Saber 4 de matemática, das páginas 47 a 56. Vamos lá, deixa eu. Só um momentinho. Hoje é em PDF, material, então não fica muito fácil encontrar a página, mas já chegaremos. Pronto. Página 47, que fala sobre comparação de áreas. Nós temos aqui, ou seja, essas áreas aqui, a cada área a gente vai fazer comparação. Toda atividade é esse tipo de comparação entre área menor e uma área maior. E nós temos sempre uma planta, uma representação de um local. Letícia estava comparando o espaço ocupado por cada parte de sua escola. Para isso, ela fez a planta da escola. Então, isso aqui é a planta da escola de Letícia. Perceba que a gente tem a frente da escola, a parte de trás. E aí nós temos cada um dos espaços. Aqui é o jardim. Nós temos a quadra, sala 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos a biblioteca, o pátio, a cantina, a diretoria e a secretaria. Então, você vai observar cada uma dessas áreas. Perceba que tem sempre uma divisão, né? As linhas são o que dividem um espaço do outro. Questão A diz assim: Letícia comparou o espaço ocupado pelo jardim e pelo pátio e percebeu que o jardim ocupa mais espaço ou o pátio ocupa mais espaço. Nós temos aqui o jardim e aqui o pátio. Qual dos dois ocupa mais espaço? Você vai marcar um X. Questão B. Qual ocupa mais espaço, a sala 1 ou a quadra? Aqui está a quadra. Quem ocupa mais espaço? Você vai responder também. Questão C. Qual parte da escola ocupa mais espaço? Então, você vai olhar para a planta toda da escola e ver qual é a área maior, ou seja, que ocupa mais espaço. Será que é o pátio, o jardim, é a quadra? Você vai escrever aqui. Questão D. Qual ocupa menos espaço? A cantina ou a sala de aula 2? Então, aqui está a sala de aula 2 e aqui está a cantina. Quem ocupa menor espaço, ou seja, menos espaço? Você vai escrever o nome também. Na página 48, ainda continuamos analisando a mesma planta. Observamos a área para comparar o espaço ocupado por cada parte da escola de Letícia. A área é uma característica das figuras planas, ou seja, perceba que uma planta é uma figura plana, né? Uma representação de um espaço. E tanto que se a gente olhar, tem até as semelhanças dos quadrados e retângulos, no caso dessa planta aqui, né? Poderia ter outros formatos também. Questão A. O que possui maior área? Sua casa ou sua escola? Ou seja, a casa que você mora é maior ou é menor que sua escola? Então, você vai escrever o nome de quem ocupa a maior área. Se você acha que a sua casa é maior, você escreve a minha casa. Se você acha que é a escola, você fala a minha escola. Questão B. Qual parte da sua escola possui área maior e área menor? Bom, nós não estamos na escola, não estamos em sala de aula, mas lembrem aí do espaço lá da nossa escola. Lembrem um pouquinho, nós temos a entrada, nós temos o pátio, temos as salas de aula, a cantina. Qual é a maior área? Qual é o maior espaço? É a entrada, a frente da escola? É o pátio interno? Salas de aula? Lembrem e escreva o nome da maior área. Questão C. O que possui área menor? Seu quarto ou sua casa? Então, você vai observar. Tem como, gente, um quarto ser maior que a sua casa? A casa da gente é sempre o cômodo maior, ou seja, é um todo, né? E dentro da casa nós temos outros compartimentos. Sala, quarto, banheiro, enfim. Mas você vai responder. É uma área menor ou maior, a do seu quarto? Seu quarto ou sua casa? Qual área é menor? Questão D. O que possui área menor? A
sua sala de aula ou o pátio da sua escola. Mais uma vez, lembra lá da nossa salinha do terceiro ano C. Nossa sala é maior do que o pátio ou é menor? Então, você vai escrever aí a área menor. Quem é menor, a sala de aula ou o pátio? Então, essas são comparações, gente, que a gente faz no dia a dia. Porém, a gente não percebe, né? A gente compara sem perceber. Vamos para a página 49. O quarto de Pedro está passando por reforma e a mãe dele resolveu colocar um revestimento formado por um quadrado. No piso do quarto, quando Pedro chegou da escola, o pedreiro já havia colocado o revestimento, uma parte do revestimento. Veja como estava o piso do quarto de Pedro. Enfim, aí nós temos aqui o revestimento, são esses quadrados amarelos. Questão: quantas peças do revestimento o pedreiro já havia colocado no piso do quarto? Ou seja, o que ele já colocou são esses quadrados aqui amarelo. Você vai contar quantas peças e vai escrever aqui. Questão B. Quantas peças o pedreiro vai usar no total para cobrir o piso do quarto de Pedro? Então, nós temos aqui uma parte só. Você vai descobrir o restante. Quantas peças ele vai usar no total. Uma dica da prova. O que você vai fazer? Você vai marcar uma linha aqui até o final. Essa também, essa coluna e essa, vai riscar. E depois você vai riscar assim, ó, nessa posição, na horizontal. Essa primeira faz essas linhas aqui e depois você vai contar. Então, você vai descobrir o valor, ok? Página 50. Essa página não tá muito legal, viu, gente? É a questão da leitura, mas vocês têm o livro de vocês, dá para acompanhar. As 20 peças do revestimento representam a área de uma figura plana. Aí, pulando um pouco para essa parte da questão, para não ler a questão inteira, diz assim: o mesmo modelo de peças de revestimento colocados no quarto de Pedro foi utilizado para revestir o piso da sala da cozinha. Veja abaixo, e aí nós temos o piso da sala e o piso da cozinha. O mesmo tipo de revestimento. E a seguinte questão: qual dos cômodos acima possui área maior? Você vai fazer essa comparação, se a área maior é a da sala ou a da cozinha. Você vai considerar aí a quantidade de quadrados que tem, ou seja, que cada quadrinho desse representa uma parte do piso. Vamos observar essa outra questão aqui, que diz assim, que após colocar o revestimento do quarto de Pedro e da sala e da cozinha, sobraram algumas peças. E eles resolveram aproveitar para revestir o piso da varanda. Aí aqui está o piso da varanda. E a seguinte questão: complete. Para cobrir o piso da varanda, o pedreiro utilizou, tem um tracinho, peças de revestimento, pois a área da varanda é equivalente a... Então, você vai contar quantas peças aqui, quantos quadradinhos desse amarelo tem, e o total você vai escrever aqui. O pedreiro utilizou quantas peças? Conte e anote, ou seja, que é equivalente a... que é a mesma quantidade de peças que você vai repetir, ok? Vamos lá, nós temos mais uma questão aqui. A professora de Cauê pediu para ele comparar as áreas de duas figuras planas, o retângulo e o quadrado. Então, nós temos aqui o retângulo e nós temos aqui um quadrado. Cauê resolveu utilizar um quadrado menor como unidade desse aqui, quadradinho pequeno, e foi colocando, sobrepondo no quadrado maior. E a mesma coisa ele fez no retângulo. Então, veja. Aqui tem as marcas, né? Ele começou no quadrado maior, mas ele vai ter que colocar mais vezes para poder sobrepondo. A partir da unidade de medida usada por Cauê, qual das figuras acima tem a maior área? Então, você vai comparar. Ele sobrepondo com esse quadradinho. Qual é a área maior? É a área do retângulo ou é a área desse quadrado aqui? Ou seja, a área maior vai ser aquela que couber mais quadradinhos desse aqui. Então, é o retângulo ou é o quadrado? E por quê? Tá? Então, você vai dizer qual é o maior, qual é a maior área,
se é do retângulo ou do quadrado e dizer por quê. Vamos adiante. Ainda na mesma página, nós temos essa parte aqui, ó, que é uma planta de outra casa. Que a família de Pedro, eles vão se mudar para uma casa maior. Aí nós temos aqui a planta da primeira casa, ou seja, casa 1, e a planta da casa 2. Observe bem direitinho e responda a questão. Qual das duas casas tem a área maior? Muito fácil, né, gente? Só de olhar a gente já percebe. Então, a gente tem aqui, ó, sala, cozinha, escritório, quarto 1, quarto 2. Aqui também nós temos até mais, quarto 1, quarto 2, quarto 3. Enfim, vocês vão comparar a área e vai responder. Quem tem a área maior? Questão 2. Mariana, Letícia e Cauê lançaram um desafio para ver quem conseguia construir um retângulo com área maior. E aí tem aqui os exemplos, né? O retângulo que Pedro construiu. Esse foi o que Cauê fez. Esse o que Mariana fez. E esse o que Letícia fez. Questão. Quem construiu o retângulo com área maior? Foi Pedro, Mariana, Letícia ou Cauê? Então, você vai marcar um X naquele que construiu um retângulo com área maior. Que já está bem visível. Essa questão é bem fácil. Página seguinte. Na página 54 diz o seguinte: durante uma aula de matemática, a professora apresentou a planta de uma casa. Aí nós temos essa planta aqui. Qual é o cômodo da casa que tem a área menor? Banheiro, a cozinha, o quarto ou a varanda? Então, você vai observar direitinho, com bastante atenção. Ó, o banheiro está aqui, perceba que aqui tem um vaso sanitário, portanto aqui é o banheiro. Nós temos aqui a sala, a varanda, né? A varanda. Nós temos a cozinha e nós temos o quarto. O quarto é onde está a cama. Então, você vai responder qual é a maior área. Vai comparar e vai marcar o X na que tem, a menor área. A menor, mais pequena. Questão seguinte. Na escola que nossa turma estuda, a quadra foi pintada recentemente como parte dos preparativos para a realização dos jogos escolares. Foram utilizadas diferentes cores na pintura da quadra. Qual cor foi utilizada para representar o espaço com menor área? Então, nós temos aqui a quadra da escola. Então, perceba que ela tem aqui esse tom roxo que cobre a maior parte da quadra. Nós temos a área que marca, né, o gol, os gols, né, dos dois lados, pintados de rosa. Nós temos a outra parte, que é a área que fica, né, dentro do espaço onde se faz os pontos, que está pintada de vermelho. Mas nós temos também uma área bem pequena, onde está marcada de verde. Então, vocês vão comparar qual é a cor do menor espaço dessa quadra. É vermelha, verde, roxa ou branco? Vai comparar. Página seguinte. Tem uma atividade bem legal, que é o Tangram. O Tangram é um quiz chinês que a gente pode utilizar de várias maneiras para poder formar figuras geométricas. A gente usa as figuras geométricas plano, triângulo, quadrado, paralelogramo, para poder ver diferentes, e o quadrado, né, diferentes figuras. Dá para fazer barco, dá para fazer árvore, dá para fazer soldado, enfim, dá para fazer um monte de coisas. Eu tenho um Tangram que assim que a gente voltar para as aulas, eu vou levar para vocês se divertirem um pouco, e é muito, 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 muito legal. Então, veja aqui que na página 56, a gente tem aqui algumas figuras já que foram formadas diferentes, ou seja, ó, uma casa, um pato, uma pessoa dançando, nós temos um gato. Gente, pode ser muitas outras coisas. Então, você vai fazer o quê? Você vai recortar lá no final do seu livro. Tem um Tangram para você recortar, tá? Você vai recortar esse Tangram e vai fazer
a figura, vai usar a sua criatividade, a figura que você quiser fazer. E registre, tá? Mande fotos depois para mim, tá bom? Para finalizar essa atividade de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.